Olá, amados e preciosos irmãos. Que tenham todos um bom e abençoado dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele se revele um pouco mais a nós, neste dia, Assim como José se revelou a seus irmãos, assim Jesus, após a ressurreição, se revelou aos seus discípulos, quando, com medo dos judeus, estavam reunidos no cenáculo, em um local. E ele se revelou, que ele também possa se revelar a nós um pouquinho mais, através da leitura do seu Evangelho, que chegou até nós com muita dificuldade, muitas mortes, muito sangue derramado. Em nome de Jesus, sejamos todos, portanto, agradecidos pelo privilégio de estar em comunhão com os santos, unidos em um só corpo, que é a Igreja, que tem como cabeça Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos falar um pouquinho a respeito de estar realmente misturado a fé com a palavra, porque deve sim estar misturado a fé com a palavra, para que possamos realmente alcançar a promessa que Deus nos fez. Muitas das vezes se tem a fé, mas a fé não está misturada com a palavra. E pode-se ter a palavra e não estar misturada com a fé. Paulo explica isto para nós na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Vejamos como está escrito, e assim nós podemos então termos confiança naquilo que estamos expondo às pessoas. Não é uma criação de nossa própria mente, não é a nossa inteligência, não é a nossa capacidade, porque se depender de tudo isto, garanto que não estaríamos falando-vos nesta manhã. Capítulo 4 de Hebreus. Temamos, pois, que, porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Ele está se referindo ao povo de Israel, que também teve a oportunidade, que também ouviram as boas novas, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Por quê, Paulo? Porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então veja bem que a fé tem que estar misturada com a palavra e a palavra misturada com a fé. E desta forma, então se faz
uma verdadeira identificação do homem com seu Criador. Desta forma, levou os discípulos a se identificarem, a conhecerem de fato quem era aquele homem que estava ali diante deles. Aqueles homens no passado que saíram realmente do Egito, eles não puderam identificar realmente quem os estava conduzindo à promessa feita a Abraão. Então, os israelitas estavam no caminho certo, mas, porém, não alcançaram a promessa. É exatamente isso, porque eles não saíram do Egito por causa de uma convicção interna de que eles poderiam chegar ali naquela direção que Deus tinha enviado para eles. E eles realmente ouviram. Eles realmente foram instruídos. Porque a eles também foram pregadas a mesma coisa que hoje é também pregada. Mas tem que se misturar isso aí. Fé na palavra. Fé genuína na palavra genuína. A Bíblia Sagrada. E isso nos mostra que nós precisamos de estarmos realmente misturado, a nossa fé misturada com a palavra. Na parábola do trigo e do joio, Jesus mostrou isto, ou melhor, na parábola do semeador. Jesus mostrou isto categoricamente. Então nós vamos tomar uma parte para uma melhor compreensão. Porque Jesus, quando ele interpretou a parábola do semeador, ele mostrou para os seus discípulos o que está mostrando para nós. Porque se a sua fé não estiver misturada com a palavra, o inimigo vai roubar de você o essencial. Ele vai te dar outras coisas para colocar no lugar da palavra. Ele vai usar um dom ou qualquer outra coisa e vai te afastar da palavra. Vejamos então o final da parábola do semeador, depois que Jesus contou. Então ele a explicou do que seja aquela parábola. E é justamente Jesus pregando as boas novas do reino. Vocês estão compreendendo? Então, a primeira semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. A outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Foi apenas emoção. Foi apenas, Jesus é bom, Jesus me curou, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, e pula e salta, e é fervoroso. Mas logo o sol sai, as lutas, as provas, porque não tinha raiz, secou. Aí a outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra, enfim, caiu em boa terra. Graças a Deus. A outra semente caiu
na terra e ela foi misturada com a fé. Estão vendo? E esta palavra misturou-se com aquela fé. E ela produz fruto. E ela produziu 100, a 60, e 30 e a 30 por um. O que ouve a palavra e a compreende, só o ouvir e entender a palavra, estando implícita a obediência, resulta em fruto. Existem os que temporariamente recebem a palavra, mas se desviam para fugir do desconforto terreno. Porque nós estamos vivendo do tempo do evangelho da riqueza, do conforto. O evangelho da riqueza. Deus é rico e quer que seus filhos também sejam ricos. Não é bonito isso? Não é atrativo isso? Mas é o evangelho de Jesus. É o evangelho de Jesus. Então Jesus põe os seus filhos à prova. Deus põe. Ele não vai dar tudo aquilo que a gente pede. Eu tenho que compreender isso e você também. Agora a sua fé não está misturada em bens materiais, só apenas em cura. Ela é baseada na salvação da sua alma. Porque Jesus não veio aqui para nos fazer ricos na terra. Não estou dizendo que você não possa. Eu estou dizendo que você não pode basear sua fé em prosperidade material. A sua fé é baseada em prosperidade espiritual. É uma fé que cresce cada vez mais. Ainda que falte tudo. Falte amigos, falte até o pão. Falta a compreensão das pessoas, não faz diferença para o cristão que está misturando a sua fé com a palavra fé. Então muitas pessoas têm fé para às vezes ser curado, tem fé para receber isto, aquilo, mas e a fé para ficar com a palavra? Esta sim é aquela que produz 100 por 1, 30 por 1. Estão compreendendo isto? Então há temporariamente aqueles que recebem a palavra, mas que se desviam para fugir do desconforto terreno ou perde o seu compromisso ao buscar as riquezas terrenas. Buscar as riquezas terrenas. Porque Jesus disse, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, estava no lugar certo, no caminho certo, ouviu a palavra. Ouve a palavra, mas o que acontece? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra que ele recebeu e fica infrutífera. Mas, porém, aquela que foi semeada em boa terra. Então é aquele que ouve e a compreende. Então este frutifica. Este tem firmeza na palavra, não importa se ele vai ganhar amigos ou perder amigos, aqueles amigos de tantos anos, de 30, 40, não tem problema não. A alegria dele agora é pelo gozo da revelação, é pelo gozo da palavra ter sido esclarecida a ele compreende ela então. Compreender essa palavra é o maior tesouro, é a pérola que você encontrou. Oh, que coisa! Agora, vejam bem, do mesmo modo há diferentes níveis na produção de fruto. Então, você produz um fruto, outro produz o outro. Agora, quem não recebe a palavra, e essa palavra estiver misturada com a sua fé, recebe, mas não recebe com a fé. Os israelitas ouviram, atenderam, foram eufóricos. Oh, Deus nos libertou do Egito. Os israelitas estavam no caminho certo, mas, porém, não alcançaram a promessa. Correi, pois, de tal maneira que alcanceis a promessa. E qual é a promessa?
é só um bem-estar aqui de 50 anos, de 60 anos, uma vida regalada, carros novos, bens, dinheiro no banco. Não, essa não é a nossa promessa. É a terra transformada, aí sim, é a vida eterna. Olha, essa vida aqui, ela é para você demonstrar que você realmente crê na palavra. Então não titubeie, misture a fé com a palavra. Produza isto. E concluindo aqui, Judas, versos 5 e 6. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Jesus não te chamou para fora da confusão do Egito para você viver uma vida apenas pensando nas coisas terrenas. Mas se já ressuscitastes com Cristo, Colossenses 3, pensai nas coisas lá de cima e não nas coisas da terra. Que Deus, o Eterno, nos fortifique, nos ajude a termos os nossos olhos na eternidade e não apenas nesta vida, mais farta que seja, cheia de problemas. Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça, amados irmãos e irmãs. Amém.